Marcos capítulo 4. Vocês esquecem um pouquinho aí o sorteio da moto, viu, gente? Esquece que vai ter sorteio de moto e vamos aqui nessa meditação para hoje pela manhã. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, eu estou usando a versão NAA para você poder jogar na tela e ficar mais fácil de acompanhar para quem acompanha na tela. Marcos 4, a partir do 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode orar mais uma vez? Peça para Deus falar contigo e peça para Deus ter misericórdia de nós na exposição dessa palavra. Pai, nós te louvamos mais uma vez por esta manhã de domingo. Nós bendizemos o teu sagrado, santo, poderoso nome e pedimos a ti, amado e amigo Espírito Santo, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com a igreja, rompendo cadeias das trevas na nossa mente, a ignorância humana, tudo que possa impedir a compreensão da tua palavra. Dá-nos a tua bênção, ser conosco, fale conosco, os que estão presentes, os que estão online, acompanhando pela transmissão, que a bênção do Senhor, que enriquece e que com ela não vem dores, seja sobre a tua igreja nesta manhã, aqui no local onde nós nos encontramos, e em todo lugar aqui em Eunápolis. Que o Senhor abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Certamente você já ouviu, já leu inúmeras vezes esse texto, já ouviu mensagens, fundamentadas nele, e com certeza muita coisa não é surpresa para você. Mas a minha garantia, a minha segurança, o meu descanso é saber que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Você pode ler 1000 vezes, e 1000 vezes ela mexe contigo, ela fala contigo, E quando se prega uma mensagem, quando se medita, quando se expõe e explana uma mensagem, a gente não o faz preocupado com aquilo que já foi dito antes, mas com aquilo que ela pode dizer no momento da explanação. E eu estou certo que essa palavra que é viva, eficaz, ela é poderosa para trazer renovo, para atualizar uma palavra de Deus no seu coração, para renovar a sua fé, para impulsionar você a caminhar mais um pouco. Eu tenho certeza que Deus assim cumprirá o propósito dele. E o texto nos fala de um momento singular. Houve um outro mais ou menos parecido, quando Jesus, após uma noite em oração, por volta das 2, 3 da manhã, ele encontrou com os discípulos em alto mar, e ali eles estavam quase que sendo sucumbidos pelas águas que estavam tumultuosas, e ao longo eles viram Jesus andando sobre as águas. Esses dois episódios são bem interessantes, e aqui nós vemos que após um dia de missão, de trabalho, de evangelismo, observe que o texto traz a ênfase para nós, dizendo que o dia já era tarde, ou seja, chegando no final do dia, por volta das 5 da tarde, mais ou menos, antes da viração do dia, que é às 18. E aí, então,
o próprio Jesus dá uma ordem, e tudo que ele faz é com um propósito. Quando eu penso nesse texto, e na continuidade dele que vamos abordar daqui a pouco, eu me lembro do texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, e também de Marcos capítulo 11, versículo 24. Hebreus nos fala que, ora, a fé é o que mesmo? É o firme. Está aqui na tela? Hebreus 11, 1, joga para nós, por favor. A fé é o firme fundamento das coisas, não é isto? É a certeza, estou falando uma versão diferente, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção, olha o final, a convicção de fatos que se não veem. Fé é isto. Você não vê, mas você crê que está chegando. Você não vê, mas você crê que já recebeu. É isso que diz Marcos 11, 24. Quando o Senhor Jesus diz, joga também para nós. Marcos 11, 24, quando o Senhor fala assim, a oração, você precisa pedir e crer que já recebeu. Não é isso que está dizendo? Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim será convosco. É estranho, né? É como se eu falasse, pastor Willis, me dê um copo com água. Pronto, já te dei. Mas eu não estou vendo. Mas ele já me deu o copo com água. E as coisas de Deus acontecem dentro de um ambiente anterior ao nosso presente. Efésios 1:3 fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então aquilo que nós temos, na realidade, existe, já acontece. Há algo movendo, há situações acontecendo nesse exato momento ao seu favor. O texto está nos falando de tempestade, de uma ação complexa aqui, nesse momento, desse trajeto, dessa saída de terra firme até chegar em outro lado. O texto fala que esses discípulos estavam preocupados porque um vendaval se levantou. E aí eu fico pensando que quantas tempestades nós passamos por elas. Nós passamos por tempestades quando Jesus não está no barco, no sentido aqui, aplicando ao texto, no sentido literal, como estava lá em Mateus 14, quando Jesus ainda estava no monte e os discípulos dentro do barco, e houve uma tempestade. Usando essa situação, eu queria levar a gente a pensar sobre tempestades da vida. E passamos por tempestade quando Jesus não está no barco. Passamos por tempestades quando Jesus está no barco, como é o momento. E passamos por tempestades quando nós andamos também em desobediência, como é o caso de Jonas. Está tudo tranquilo, mas pela desobediência dele, o barco, o navio ali, ia sucumbindo. Bom, irmãos, o que o texto nos traz de aprendizado em primeira mão? Que estar com Cristo não significa estar livre de problemas ou de adversidades. Eu acho que o maior engano de quem serve a Cristo, serve, toma a posição de servir a Deus, é achar que essa caminhada com Cristo é só vitória. Na realidade, a vida com Cristo é uma completa vitória, porque independente das circunstâncias visíveis, aparentes, reais, materiais ou espirituais, nós somos mais que vencedores. Isso é um título que nós ganhamos, porque Cristo venceu por nós, e nele nós somos vencedores, independente de perdas materiais, perdas humanas, nós somos mais que vencedores. Então, o fato de você estar em algum momento da vida passando por uma adversidade, uma dor, uma perda, talvez de um ente querido, o pai, a mãe, um filho, né, um neto que se foi, e você está enlutado, está com o coração dolorido. Essa perda não significa um atraso de vida, não significa uma ausência de amor, não significa uma ausência de cuidado, faz parte do cotidiano da vida. Enquanto aqui estivermos, andaremos como a linha da vida, uma hora a pressão está alta, outra hora está baixa, e se ficar em linha reta, acabou, já foi, é hora de partir. Então nós ganhamos e nós perdemos. Essa é a alegria da vida, porque se fosse só ganho, qual a graça teria? Se fosse só perda, que depressão presente e constante, né?
Então a vida, você faz o negócio, você ganha alguma coisa, mas você faz, você perde outra. Você leva vantagem de uma coisa, leva desvantagem de outra, e a vida vai nesses altos e baixos. Então estar com Cristo não significa ausência de tempestade. Segundo o texto me dá uma graça de entender que os temporais, quando eu vejo aqui esses discípulos no barco, e Jesus dormindo, tranquilo, e eles assustados, desesperados, mestre, será possível que o Senhor não se preocupa com a minha dor? O Senhor não se preocupa com o que eu estou passando? O Senhor não se preocupa, né, com o meu prejuízo? Com o engano que eu passei, como Jacó foi trapaceado várias vezes pelo sogro? Quantas vezes, e aí achamos que Deus está ausente. Às vezes ficamos pensando como um breve pensamento de Asaf, quando fala assim, eu quase resvalei meus pés, porque eu olhava o ímpio sempre prosperando, e eu na luta. Então quando a gente foca na dor, no prejuízo e na perda, cuidado, porque isso pode te levar a uma certa, entre aspas, decepção com Deus. E, queridos, os temporais em nossas vidas, as tempestades em nossas vidas, não impressionam o Senhor Jesus. Você pode até não estar vendo, o mar pode estar revolto, o inimigo pode ter se levantado, você pode estar vivendo uma intensa adversidade, e Jesus está dormindo. Ou seja, você não está percebendo, você pensa que tudo está fora do controle. Talvez você possa pensar que aquele momento de dor, talvez Jesus não está contigo, mas Ele está presente. Observa que está dormindo, Ele está tranquilo, porque Ele é o Senhor da vida. Ele é Senhor sobre o mar, Ele é Senhor sobre os ventos, Ele é Senhor sobre o seu problema, Ele é Senhor sobre a tua angústia. E a hora que Ele quiser, Ele diz, mar, aquieta-te. Vento, sossega. A hora que Ele quiser, dá um basta na situação. Acontece que a nossa fé, ela é provada continuamente e constantemente. E as nossas lutas, e quantas vezes, pare e pense, quantas vezes eu e você pensamos que Deus se esqueceu de mim. E às vezes aceitamos até acusações do inimigo por achar que, não, o que eu estou fazendo foi porque eu cometi um pecado, eu cometi uma falha, o que está acontecendo comigo é porque, né, eu mereço, que eu não sou digno, eu sou um filho mais desprezado, eu não sou tão bom quanto o outro, é por isso que Deus está me punindo. A gente tem uns pensamentos meio que derrotados, sabe, às vezes, por passarmos por situações. E aí a gente começa, às vezes, a se comparar com outros, está vendo? Por que fulano não acontece só comigo? Por que com fulano tudo dá certo e comigo não? Eu fiz a mesma coisa que ele, eu instalei também casa de paz na igreja e não dá certo, só com Willis. Deus, então tem uma proteção especial com Willis? Não se trata disto, não se trata. E as nossas tempestades jamais vão impressionar Jesus ao ponto dele não, deixa eu acudir meu nenenzinho aqui, para ele não sentir dor, deixa eu acudir meu filhinho aqui, minha filhinha, para não passar por esse problema. Não vou permitir que ele machuque o pezinho, não vou permitir que ele seja assaltado, não vou permitir que ele sofra uma dor de cabeça, uma dor de dente, não vou permitir que meu filhinho querido, que eu comprei com meu sangue, não vou permitir que ele passe a adversidade. Engano, ledo engano, ledo engano. Davi, Salmo 23:4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a minha convicção é, Ele está comigo. Ele está comigo no momento da dor. Ele é o mesmo Deus que me leva para as águas tranquilas e refrigera minha alma, me traz paz, mas também está comigo no momento do medo, lá no vale da sombra da morte, quando mais tenho medo. E a visão de Davi é a visão de ovelha atravessando por um vale onde está tomado de lobos, aguardando o momento de atacar a presa. E Davi está dizendo, eu sou ovelha, o meu Deus é o meu pastor e eu não temo. Assim como eu me conforto em saber que Ele me guia pelo caminho da justiça, pelas águas de descanso, Ele também está comigo na adversidade, lá no vale da sombra da morte. Não temerei. Os meus problemas não são maiores do que o meu Deus. E em terceiro lugar, o pastor Willis está falando assim, está rápido hoje, graças a Deus. Em terceiro lugar, querido,
A gente precisa aprender a tirar lições em tudo. Eu sempre falo, já falei que tantas vezes, eu sou apaixonado por neurociência e sempre procuro estudar alguma coisa dentro da área e sou louco para fazer uma graduação em neurociência, porque acho um negócio lindo demais você estudar o cérebro, a neuroplasticidade, né, essa estrutura desse sistema nervoso. Acho que isso é fantástico, né? E tomei amor por isso quando eu fiz uma pós em psicopedagogia, fiquei apaixonado, né? E aí eu comecei a me inclinar para querer aprender um pouco mais sobre isso. E dentro dessa onda da neurociência, tem uma das coisas que a gente aprende é que os melhores momentos da vida são os momentos da dificuldade e da adversidade. São os melhores momentos. Os melhores momentos, até porque a Bíblia também diz isso, que é muito melhor você estar na casa onde há luto do que onde há alegria, né? É muito melhor. Davi fala em Salmo 119, ele fala assim: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos, né? Então, quando o time está ganhando, você está vibrando, você não tem aprendizado, você tem só comemorações. Mas quando você perde, você para, analisa, o seu cérebro refaz, repensa, você cresce porque você reeduca a sua visão, você reedita os seus pensamentos, você reconstrói a sua postura, e aí você cresce. Então, quando eu vejo aqui esses discípulos numa situação onde Jesus permite, né, um momento de tribulação, de terror, e aí acontece que vem a bonança. Aí Jesus questiona: mas por que vocês estão tão medrosos? E aí depois eles, eu creio, conjecturando entre si, perguntando: e quem é esse? Meu Deus, que homem é este? Que homem é este? Mas o que eu percebo aqui é que o Senhor Jesus, Ele cria, Ele permite situações inesperadas para nos proporcionar um aprendizado, crescimento, maturidade espiritual. Ai de nós se não fossem as perdas, ai de nós se não fossem as traições, ai de nós se não fossem, né, os atrasos na vida, ai de nós se não fossem as dores, não é verdade? Ai de nós se não fossem os problemas para a gente crescer e aprender. Você conversa com uma pessoa idosa, como o pastor Willis, está aí nos seus quase 60 anos, você tem lições de vida. Você conversa com um menino de 12, 13 anos, não tem como comparar. Aí você vê a história de um e a história de outro. Quantas dores já passou e quanto aprendizado adquirido, né? Você conversa com um jovem como eu, você vai ver que, né, eu estou começando a aprender a vida, né, meu amigo? Queridos, a proposta, na verdade, dessa leitura rápida desse texto aqui é para nos conduzir ao próximo capítulo. Por isso que no princípio, na introdução, eu citei Hebreus 11:1. Você não tem noção, você está aqui agora, nós estamos aqui, mas a gente não tem noção do que está se passando a seu favor. Os discípulos não tinham noção do que iria acontecer logo em seguida. Os discípulos, eu imagino que estavam vivendo o momento do vendaval, mas eles não tinham noção do que estava por vir. Assim eu e você. Lembre, capítulo 10 de Daniel vai nos dizer que Daniel havia recebido uma revelação no capítulo 9. E ele não entendeu a visão, ele não entendeu aquele quadro profético, aquele quadro de revelação. Ele então se pôs a orar. E ele vai orando. Às vezes você não entende situações que estão acontecendo contigo, então o melhor caminho é a oração. E Daniel não entendeu o que se passava. Então Daniel faz o que? Ele chama companheiros para oração e vai orar. E ele vai orar perto de um rio, um lugar tranquilo, e está orando. Mas Daniel não tem noção do que se passa no reino espiritual. Daniel está ali orando: Senhor, me revela a tua vontade, Senhor, fala comigo, Senhor, me dá um entendimento. E Daniel não está vendo, mas tem uma guerra acontecendo. Tem principados envolvidos naquela revelação. Tem os príncipes da Pérsia e da Grécia tentando impedir de Daniel receber algo. E vem também um principado da parte de Deus trazer para Daniel o entendimento e uma revelação daquilo que ele havia recebido um pouco tempo antes. Então Daniel está no âmbito humano da oração, mas ele não tem uma ideia do que se passa no reino espiritual. E quando o príncipe chega e diz: Daniel, homem muito amado, você não tem noção do que se passou lá em cima.
Então a vida da gente, ela é composta desta vida terra-céu, desta verticalidade. Você não pode perder a relação com Deus, você não pode perder a noção do que está acontecendo com você. Por isso que Hebreus fala que a certeza, a fé, é a convicção daquilo que você não vê. Você não está vendo, mas está acontecendo. Você orou, você não está vendo, mas está acontecendo, está vindo. Por isso que pela fé você precisa se apropriar. Quando eu vejo Jó descansando, eu lembro o texto. Imagino Jó descansando. Se fosse Jó baiano, estaria numa rede, descansando, deitado, tranquilo, enquanto os filhos faziam festa. Mas Jó não tinha a menor ideia de que no reino espiritual, lá diante de Deus, está o próprio, o capetóide, está lá dizendo: Deus, deixa mexer com aquele homem. E Jó não está vendo, não está percebendo. Jó está tranquilo, está celebrando, está alegre, está feliz. Isso é a nossa vida. Não temos noção do que está aí passando no reino espiritual, no mundo espiritual. A gente não tem noção do que está por vir. Por isso que quando na tempestade, aquieta-te. Porque tem coisas acontecendo que você não tem noção. E você vai crescer profundamente. Então vemos o diabo discutindo, entre aspas, com Deus, pedindo permissão para tocar em Jó. Jó tranquilo, de repente ele é visitado. Mas em tudo tem um propósito. Passou a luta, Jó foi duplamente abençoado. Talvez Jó podia falar assim: deixa passar de novo, para eu ser abençoado quadruplicadamente. Depois que a gente passa pela luta, que a gente vê o resultado benéfico, a gente fala assim: meu Deus, me perdoe por ter murmurado, me perdoe por ter reclamado. E aí você vê, você não tem noção do que se passa. Está Israel atravessando um deserto. Números 22 vai contar a história para nós. Israel está atravessando. Havia passado um trecho, e quando vai chegando nas terras de Moabe, Balaque se levanta e contrata um feiticeiro, Balaão, para profetizar contra Israel. Israel não está sabendo, não está vendo, mas tem um movimento crescendo contra ele. Ele não está se percebendo, você não percebe. Mas ao mesmo tempo que você está aqui também, a Bíblia diz que o diabo, 1 Pedro, capítulo 5, 7, 8, está dizendo que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo, rugindo como leão, tentando se passar como leão. Você não tem noção, você precisa entender o que se passa não apenas no reino humano, mas também no âmbito espiritual. Tem coisas acontecendo ao seu favor nesse momento, como também tem coisas sendo tramadas contra você. Quantos de nós cristãos saímos de um culto abençoado e chega na esquina e fomos assaltados? Quantas vezes aconteceram isso? Você não tem noção das tramas do adversário contra a tua vida, como também não tem noção do que Deus está fazendo a teu favor. E a gente lembra também da história de Israel, quando Balaque está tentando induzir, conduzir, seduzir, convencer Balaão a profetizar contra Israel. Mas o Deus de Israel diz: não, Senhor, você vai abençoar meu povo. Não faz isso não, eu quebro você no meio. Você vai abençoar. E Balaão não tem uma outra opção, senão abençoa, abençoa. Até profetiza do futuro do nascimento de Jesus, que fala: vai nascer uma estrela, vai brilhar no futuro. Você não tem noção do que se passa. Quando eu penso em João capítulo 4, caminha comigo nesse pensamento. Está Jesus na Judéia, ministrando, curando, libertando, depois acusado de estar batizando, e aí ele decide sair daquele lugar. E ele chama os discípulos: vamos descer, vamos para Galileia. E ao ir em direção a Galileia, o texto registra: era necessário passar por Samaria. Em Samaria tinha uma mulher cheia de problemas. Lá em Samaria tinha uma mulher com uma dificuldade imensa, uma vida de frustrações. Ela tinha perdido 5 maridos. E agora, naquele momento, ela estava tendo um caso amoroso. Jesus disse: esse marido não é teu. O que você tem agora não é teu. Você já teve 5, e esse não é teu. Mas vamos pensar, voltar um pouquinho. Jesus na Judéia, descendo em direção a Galileia. Já falei isso aqui uma vez, já ministrei nesse texto aqui uma vez, e havia 3 opções de ida para a Galileia: Vale do Jordão, beira-mar, rota comercial, ou pelo meio, Samaria.
E ele segue Samaria, o caminho que os judeus não passavam por seus samaritanos impuros. Mas havia um propósito, aquela mulher não sabia. Mas alguém estava trabalhando a favor dela. Aquela mulher não tinha noção, mas tinha um Deus, e tem um Deus poderoso, que trabalha a favor dela. Você não tem noção. Às vezes você está vivendo um momento de frustração, você está vivendo um momento de luto, mas você não tem noção do que está acontecendo a seu favor. Acalma-te, sossega, porque grandes tempestades são prenúncios de grandes vitórias, de grandes bênçãos. Então acalma o teu coração, viva o seu momento com gratidão, olha para os céus e lembre que há um Deus acima de todos os seus problemas. E Jesus chega naquela cidade de Sicar, uma cidade de dúvidas, entre dois montes, Ebal e um outro monte, estão os dois ali. O monte está em lugar da indecisão, e Jesus chega naquele lugar, naquele poço de Jacó, e faz uma obra tremenda no coração daquela mulher. E ela passa a ser até então a primeira missionária ali estabelecida, e ela prega para aquela cidade inteira. E aí a gente vê o texto, na conclusão aqui, eu quero te conduzir para o capítulo 5. A gente vê esse texto. Jesus, no fim do dia, acaba de anunciar, de pregar, e ele diz para os discípulos: vamos atravessar o mar. E eles atravessam o mar, e chega do outro lado, e do outro lado tem um moço, mais perdido do que aquela mulher de Samaria. Do outro lado tem um homem, acorrentado, vivendo em cemitérios, andando nu, se cortando, gritando. Um homem que nem correntes podiam prendê-lo. O terror de Genezaré, o terror de Gadara. Um homem que ninguém podia com ele. Um homem desprezado. Estou certo, na minha convicção humana, de que todos daquela cidade diziam: esse não tem jeito. Quem é que vai se envolver com esse homem? Quantos de nós esticamos o dedo, apontamos o dedo e dizemos: não tem jeito para fulano, não tem jeito para o meu filho, não tem jeito para o meu vizinho, não tem jeito para esse mendigo, não tem jeito para essa situação. Quantos de nós taxamos isso? Desprezamos, desacreditamos, mas há um Deus de propósito, há um Deus que trabalha ao nosso favor, há um Deus que te vê até mesmo no escuro, como diz o Salmo 139, há um Deus de cuja presença você não consegue se esconder, há um Deus que te ama, e quando você menos espera, quando você acha que todos te abandonaram, quando você acha que não tem porta mais aberta, quando você acha que todos viraram as costas, aí vem a providência. Em alto mar está acontecendo algo. Imagino eu que um espírito levanta esse vendaval para tentar impedir a chegada de Jesus até o outro lado. Pare e pense nessa cena. Vamos atravessar? Bora, Senhor. Outros barcos seguiram. Mas no meio do caminho, será coincidência? Um vendaval se levanta e o barco quase vai a pique. Não é de somenos, não é uma situação, não é coincidência. Não é coincidência. Passada a tempestade, o vento acalmado, tudo tranquilo, eles chegam do outro lado. Quem chega até Jesus? O endemoniado. O que Jesus foi fazer lá? Uma única coisa: libertar aquele que todos taxavam por perdido. Sabe, eu fico pensando, o olhar de Deus para mim e para você. Não há situações impossíveis, não há coisas difíceis de acontecer, porque há um Deus que não te esquece, há um Deus que não te deixou, há um Deus que move céus e terra ao seu favor. Descansa o teu coração. E Jesus chega do outro lado, e aquele moço chega, e ele liberta aquele moço, e aquele moço se apaixona por Cristo, e diz: deixa eu seguir o Senhor. Não, filhão, fica aqui, eu preciso de você aqui. Vai para a sua família, fale o bem que o Deus eterno te fez. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 5, no versículo 20 de Marcos: então ele foi
e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Decápolis, 10 cidadezinhas ali ouviram o evangelho, tomaram conhecimento da grande obra. Deixa eu te falar aqui, pense nesse texto como sendo o próximo lugar que Deus vai te usar depois das tempestades, depois das lutas, das adversidades. Por isso que vale a pena crer, vale a pena continuar insistindo, vale a pena persistir, perseverar, vale a pena viver como Josué e Caleb, que perseverantemente creram e disseram: eu creio que Deus pode mudar essa situação, Deus pode fazer dele pão, e nós vamos comê-lo, porque o nosso Deus tem promessa para nós. Então creia que apesar das lutas, das dores, virá o livramento, e que após o livramento, grandes bênçãos virá sobre a tua vida. Deus há de te usar ainda, Deus há de te levar a ter pessoas, Deus há de usar a sua experiência negativa para gerar fé no coração de outros. Deus há de fazer de você um grande instrumento, como fez dos discípulos, que a cada situação era um aprendizado, cada momento, cada circunstância de vida se tornou uma experiência, maturidade, para quando Jesus assunta aos céus, eles continuassem e fizessem tudo o mais do que o próprio Jesus fez. Isso vai nos dizer mais para frente que até a sombra de Pedro curava. Quem seria Pedro? Quem seria João? Quem seria Tiago? Quem seria esses homens, se não fosse a escola pela qual eles passaram com Jesus? Momentos de dificuldades, onde eles viram milagres, como a multiplicação dos pães e peixes. Um momento de dificuldade, quando o próprio Pedro negou. Momento de crise espiritual que todos passamos. Quantas vezes duvidamos, quantas vezes agimos como Tomé. Aí eu só creio se eu colocar o dedo e ver. Persevere. A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é essa: passando pelas tempestades da vida com foco na vitória. Que Deus te abençoe. Eu queria te pedir para colocar-se de pé e nós vamos orar encerrando em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os olhos só um instantinho. Quando a gente fecha os olhos, a gente se desliga, desconecta do que pode tirar a nossa atenção. Queria que você pensasse agora no que você passa, no que você vive. Que situação é essa que você vive? Primeiro, lembre que a sua situação não é o fim da sua vida. Segundo, ela não é para sempre. Terceiro, o domínio não é teu. Não é você que tem domínio sobre as circunstâncias, sobre as situações. Se você serve a Deus, se você confia em Deus. Salmo 37, 4. Então, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Mateus 6. Busca primeiro o reino. As demais coisas são acrescentadas. O livramento virá. O vento vai fugir. O mar vai se acalmar. Você vai chegar do outro lado do rio, como chegaram Moisés e os homens que saíram, e as mulheres e crianças e velhos e animais saíram do Egito. Eles chegaram do outro lado. O caminho foi difícil, foi torturoso, foi atribulado, foi complicado, mas eles chegaram porque tinha um Deus que os guiava pelo meio do mar, guardando a retaguarda e seguindo à frente. Há um Deus que te guarda, que te conduz. E esse Deus vai fazer você chegar em terra firme. Sossega a tua alma. Deus tem grandes coisas para fazer em tua vida. Agradeça a Deus. Marcos 11:24, que você pediu, agradeça, tome posse, porque Deus já te deu. Pai de amor, em nome de Jesus, nesta manhã de domingo, Senhor, certamente coisas novas acontecerão. Coisas inusitadas estão prestes a acontecer. A dor não é para sempre, a perda não é constante. Há um tempo para todas as coisas, a tua palavra em Eclesiastes. Há tempo de rir, mas também há tempo de chorar, mas também há tempo de aplaudir, de abraçar. Há tempo de amar.
traz um tempo novo para o teu povo, traz uma situação nova, muda as circunstâncias, muda as situações. Ó Deus, acalma o mar em nossas vidas e dá-nos, ó Deus, um tempo de águas tranquilas, dá-nos um tempo de sossego e de paz, em nome de Jesus. Que todo levante do adversário cai por terra, seja qual seja a luta, seja qual seja a dor, seja qual seja o nível do adversário, seja principado, seja anjos pequenos, ó Deus querido, no sentido de poder, seja qual seja, ó Deus, que tudo cai por terra e que a boa mão do Senhor nos faça prosperar e nos guie e nos conduza em segurança até a outra margem, onde veremos milagres acontecendo. Oramos ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus. E você pode dizer amém?